51 997 54 6922. Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. Boa noite, você que está ligadinho na Rádio Web TK Gospel. Está começando mais um programa Papo Teológico, né? Essa segunda-feira, dia 9 de novembro, mais um programa bacana. Hoje um assunto bem, não tão conhecido pelo nome, mas talvez no conversar você talvez vai ver que já viu isso em algum lugar. Hoje aqui no meu lado está o nosso teólogo Patrick Vargas. Patrick, dá a saudação pra galera aí. Muito boa noite a todos que estão ligadinhos aí na nossa Rádio Web TK Gospel, mais uma segunda-feira, então mais um Papo Teológico, e hoje o assunto é bem polêmico, né, Maicon? Pra ti tudo é polêmico, cara, tá louco? Não, mas tipo, esse é polêmico, mais polêmico do que normal, digamos assim, porque, né, o assunto hoje é bem atual, né, e o assunto de hoje, na verdade, é, né, sobre da teologia liberal, o liberalismo teológico, né? Exatamente. Que o Maicon tava me enchendo o saco hoje mais cedo, que era diferente. Eu nem vou contar aqui porque é até feio, fica até feio. Vou deixar, fica em off isso aí, né? Fica até feio isso aí. Mas eu quero convidar você a ir compartilhar nossa live lá no Facebook, né? Se você está assistindo pelo Facebook, compartilha a live aí com seus amigos aí, manda nos grupos de WhatsApp da família aí, faz aquele estardalhaço aí, manda, compartilha. Tenho certeza que vai ser um programa bem edificante para a sua vida. Se você está no aplicativo também, compartilha lá com as pessoas, né? Você pode baixar o aplicativo no Play Store lá, né? Rádio Web TK Gospel, nosso site, você pode escutar. Então tem várias formas de escutar, nos ver, né? E participar do programa. E como o Patrick falou, hoje o assunto é teologia liberal ou liberalismo teológico. Talvez esse nome soe talvez estranho para alguns, né? Não seja muito comum ouvir, mas no conversar talvez você vai ver que as suas doutrinas, do que é ensinado, e lá no nosso Facebook eu já coloquei o problema do liberalismo teológico, ou seja, eu já deixei ali a deixa que isso é um problema, e na nossa conversa vamos entender um pouco o porquê que isso é tão problemático e talvez precisa ser combatido e falado, né? Então o assunto hoje ele é polêmico no sentido porque ele é um assunto que está muito atual, né? Então daqui a pouco alguém pode discordar, né? Mas isso faz parte do campo democrático das coisas, né? Então fique ligadinho aí, compartilha que nós vamos derreter os eletrodos hoje. É isso aí, né? Deixando claro aqui, né? O liberalismo aqui, liberal, tem muitas conotações aí. Não estamos falando dos liberais da economia, né? Os caras que querem um Estado mínimo, mais uma iniciativa privada. Não é esse tipo de liberalismo, né? Nós vamos explicar aqui o liberalismo teológico, então tem uma outra vertente, não tem nada a ver com a parte política e econômica. E Patrick, então já que até que foi uma sugestão tua pauta aí, né? O que tu tem como dizer aí o que é, em poucas palavras, o que é e quando surgiu o famoso, ou melhor, quando surgiu e o que é a teologia liberal? Pois é, né, Maicon? Então, a teologia liberal, né, o liberalismo teológico, foi um movimento, né, religioso, né, não sei se posso dizer cristão, mas talvez cristão, né, um movimento cristão, entre historicamente podemos dizer cristão, né? Historicamente sim, que se deu, né, ali... Ou protestante, mas ser mais específico. Pois é. E começou ali, né, entre o final do século XVIII e o começo do século XX, né? E teve vários nomes famosos aí de pessoas que muitos de nós não ouvimos falar, eu também nunca tinha ouvido falar, né? Como... nome bem complicado de falar também. Pois é, tipo, Friedrich Schleiermacher. Esse aí é o principal nome nele. Exatamente. Né? Daí tem o Albrecht Lichtel, sei lá. Ernst
Mas os nomes pula fora aí, se você quer saber que os nomes são diferentes. Pra nós que falamos português, mas o que é essa teologia liberal? Por que ela surgiu ali? O que ela é? Qual é o gaio dela? Pois é, né? Então a teologia liberal, o liberalismo teológico, a gente poderia dizer que é o oposto do atual fundamentalismo, né? Fundamentalismo, né? Aquela questão de a Bíblia não muda, os princípios de Deus continuam até na cultura de hoje, e em partes é o que a gente acredita, né? Se não tudo o que a gente acredita. E tem o liberalismo teológico, que relativiza a Bíblia, relativiza vários eventos que são relatados, e relativiza muitas vezes até os princípios, né? Porque automaticamente quando tu relativiza uma parte da Bíblia, tu já está relativizando, ou pelo menos tu abre portas para relativizar outras partes também, né? E isso é extremamente perigoso. Isso aí. O liberalismo teológico, ele surgiu juntamente ali, você que talvez estuda um pouco mais de história vai lembrar, né, da parte do iluminismo, né, quando a parte de Kant, a filosofia, que foi quando, né, a humanidade contemporânea, moderna da época lá começou a entender, assim, a valorizar muito a razão, né? Lembrando que se vinha de séculos aí de um poder muito grande da Igreja Católica, da religião, né, dominando o saber e a ciência, e o iluminismo ele vem para... O homem agora tem condições de saber tudo através da mente, da razão, pensando, a filosofia foi resgatado os princípios filosóficos de novo, e isso na parte secular, né? E o liberalismo teológico pegou a teologia e embarcou nessa mesma onda, né? Para poder se conversar com a filosofia, com a ciência, com as artes, ela começou a fazer uma nova reinterpretação bíblica, né? Do ponto de vista contextual das suas épocas. E do mesmo modo, a fim de conhecer a Deus somente pela razão, né? Ou seja, o modo de se conhecer a Deus tem que ser através do modo racional. E isso foi a grande pegada ali do liberalismo teológico, que influenciou muito as igrejas protestantes do século XVIII, ali, virado do século XIX. E eu já adianto, ele acabou sendo um câncer dentro do protestantismo, né? Porque ele começou, como o Patrick falou, ele começaram alguns pontos sutis a relativizar a Bíblia, né? Começaram a ter outras interpretações e contextualizar a doutrina cristã a fim do seu contexto, que gerou, né, algumas interpretações diferentes ali na Bíblia. Diferentes do tipo radicalmente diferentes. Né? Coisas que não têm fundamento, né? E são completas distorções. E até, né, o Michael me mandou 2 artigos. Pelo que eu vi a revista ali, ela defende ali um ponto de vista, tanto que os que eu li, tudo de certa forma está defendendo ali, de certa forma, querendo de certa forma tirar o preconceito contra a teologia liberal, mas acabou só confirmando um pouco o que eu penso a respeito, na verdade, sobre o assunto. Porque, na verdade, a teologia liberal ela teve um declínio muito forte ali, foi no início do século XX, porque como ela partia muito também da interpretação bíblica da motivação humana, ou seja, a razão humana, e todo o iluminismo naquela época, no modo secular, eles tinham uma grande esperança na parte que com o renascimento, com o iluminismo, o mundo iria se tornar algo melhor, porque agora o ser humano ia fazer tudo isso, né? O ser humano com a sua luz, com a sua razão. Antropocentrismo. Exatamente, né? Agora o homem era o centro e ia fazer. E tudo isso caiu por terra com as Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então toda essa filosofia de que o homem seria agora o grande resolvedor do caos da humanidade, né, com o seu iluminismo, com a razão, se viu que tudo isso o homem usou, né, para fazer guerras, né? Primeira Guerra Mundial principalmente, e logo 10, 15 anos depois, com a Segunda Guerra Mundial. E a teologia liberal, de certa forma, também ali ela acabou meio que dando uma fraquejada, mas os requisitos ainda seguem assim até hoje, né? Mais pra frente a gente vai começar a ver... fortalecendo aos poucos. Né? Fortalecendo ao pouco, porque ela é uma teologia agradável aos ouvidos, ela é bem convidativa, sim, né? E... Inclusiva, tolerante, entre aspas, exatamente. E então ela perdeu um pouco essa força do ser humano e ela começa a relativizar muita coisa. E agora eu ia falar alguma coisa e me fugiu aqui a mente que eu tinha um raciocínio que eu ia falar. Mas, eu ia dizer, um dos grandes autores que eu ainda quero ler, não tive a oportunidade de comprar e ler, é Karl Barth, né? Ele tem um livro que é Comentários a Romanos, ele surgiu justamente na época da Segunda Guerra Mundial, combatendo o liberalismo teológico. O C.S. Lewis também tem uns artigos muito bacanas que ele combate isso, né? Porque ele acabou justamente contaminando a igreja, e antes a gente estava até conversando, né, o porquê que a gente, de certa forma, vai bater um pouco em cima disso aí. Porque, obviamente, dentro do cristianismo a gente tem uma diferença entre outras religiões, espiritismo, budismo, candomblé,
mas são religiões que elas têm origens diferentes e elas se afastam bastante do cristianismo, ainda que possam, de certa forma, concordar com alguns textos bíblicos, entender ali, considerar alguns pontos. Algumas figuras do cristianismo. Algumas figuras, mas elas têm uma doutrina muito própria, né, que se distancia. Não vai ver numa igreja cristã, por exemplo, um pastor daqui a pouco misturar uma doutrina espírita com a doutrina bíblica. Isso não vai acontecer. Então ela é algo que a gente evangeliza, né, tenta mostrar, cremos que a única verdade é o cristianismo, mas ela tem suas origens e não vai se confundir, elas defendem e são independentes. O problema da teologia liberal é que ela surge dentro da própria igreja protestante e ela vai contaminando dentro da própria igreja protestante. E aí vai trazendo distorções. E claro, esse é um debate que ele gera mais na academia, assim, nos cursos de teologia, nos seminários. Mas só que ele vai refletir lá na pregação do pastor na igreja, no púlpito, e vai refletir lá no membro que está escutando, muitas vezes, sem ter todo esse conhecimento. Por isso que a gente falou, talvez você nunca ouviu a teologia liberal, mas conforme a gente começar a falar algumas coisas, talvez você já vai ver, talvez infelizmente para você talvez já ouviu no púlpito da sua igreja alguém defender isso, ou, que é mais comum ainda, talvez no YouTube. O YouTube é uma benção. Graças ao YouTube a gente teve contato a grandes homens de Deus aí, com teologias maravilhosas e lindas, mas também ele nos proporcionou conhecer muita porcaria. Né? E muitos hereges. Muitas pessoas começaram a ter contato com essa teologia e, como a gente falou, ela é muito agradável. Né? E eu achei interessante um testemunho, entre aspas, ali, o médico Jonas Madureira, um escritor cristão. Ele contou que quando ele foi para o seminário, ele, estudando a teologia liberal, ele foi ao fundo do poço, assim, com aquela teologia. Ele entrou lá, até que um dia ele, lendo um autor lá, ele saiu, assim, mas assim, ele quase virou um ateu, né? Porque na verdade é isso que a teologia liberal acaba te levando pro ateísmo. Tanto que a parte do ateísmo, o Patrick gosta mais de entrar nessa treta, né? Ela é um desenvolvimento mais contemporâneo, na verdade, né? Não é algo, assim, um pensamento forte desde as antiguidades, não. É algo no iluminismo que isso começou a ganhar uma garra mais forte, né, com essa racionalização de tudo, que o movimento ateísta teve um poder mais forte, demonstrou mais, porque até esses meados não era algo comum ainda que os entendidos se criam numa divindade, né, e com o iluminismo e o liberalismo teológico se você quer ser um ateu, o liberalismo teológico é um ótimo caminho para você virar um. Pois é, né? E essa questão de ateísmo, sim, na verdade o ateísmo se tornou mais forte, principalmente por causa dessa questão do iluminismo, né? Do humanismo, o antropocentrismo, a razão, né? Mas o ateísmo em si, ele já existia desde a época dos filósofos gregos, né? Platão, Aristóteles, essa época aí. Só que, né, não era muito bem visto pela sociedade, principalmente, né, na antiguidade, depois de Cristo aí nos primeiros 1000 anos da igreja, por aí até a Reforma Protestante, tinha a hegemonia católica, né, na Europa Ocidental, então não existiam muitos ateus, e os que existiam eram queimados na fogueira, né, eram condenados como hereges. Né? Hoje, graças a Deus, a gente tem a liberdade de religião, mas isso não significa, né, que a gente concorde com tudo, que a gente aceite todas as verdades, porque aqui só existe uma verdade, né? A verdade, ela não é relativa para um de nós, mas sim ela é absoluta, se é que posso usar esse termo, porque a verdade ela tem que ser baseada, né, nos fatos e principalmente, né, na razão. E essa parte eu até concordo, né, mas Cristo principalmente não vem só pela razão, assim como a teologia. Ela vem pelo experimento da fé e... Exatamente. Então, né, o problema de muitas pessoas aí que são ateus, agnósticos, etc., é que eles têm esse problema com a mente e com o coração, né? Então eles não dão ouvido nem ao chamado de Cristo e nem às evidências que os apologistas, né? Os apologistas apresentam, né? Eles negam que são evidências e tal. Então a razão e a emoção, né? O chamado de Cristo e a evidência, os ateus e agnósticos geralmente não dão ouvidos. E muitos da teologia liberal também não dão ouvidos, né? Porque se dessem ouvidos, né, seriam, digamos que teriam uma opinião mais bibliocêntrica. Se você, por exemplo, está nos escutando e cresceu numa fé cristã mais tradicional, ali numa igreja mais tradicional, você provavelmente vai ouvir, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Essa frase ela é muito forte, ela é muito comum em se ouvir. Porém, talvez se você nunca ouviu isso ou se você ouve alguma outra coisa diferente, os liberais não creem que a Bíblia é a palavra de Deus.
Né? Eles creem que ela é um texto histórico, de certa forma, muitas vezes nem histórico, na verdade, mas é um documento que é falível, né? Que foi escrito por homens, que não reflete exatamente uma palavra verdade de Deus. Foi escrito por homens, portanto é falível. É falível, né? Então, assim, a verdade ali pode ser relativizada. E aí a gente começa a apresentar alguns pontos aí da teologia liberal, que, por exemplo, é desmerecer os milagres, né? Os textos bíblicos que contêm algumas situações, de certa forma, que são miraculosas, eles vão relativizar, é um mito, é uma lenda ali. Mas só que por que é tão sutil a coisa? Porque eles consideram os ensinos. Por exemplo, alguém vai dizer assim, a história de Davi e Golias lá, um teólogo liberal daqui a pouco vai dizer para você, mas independente se é verdade ou não, Davi e Golias, o importante é a mensagem, onde o pequeno triunfa e vai trazer a mensagem bonita, você vai aplaudir, agora a Deus, tudo bem. Mas ali já está dizendo que para ele não importa se a história é verdade ou não. Ele considera a história, então se ele relativiza, assim, não sei se aconteceu mesmo, se essa parte da Bíblia é verdade ou não, mas a mensagem é bacana aqui, a gente aplica a mensagem. Isso de forma muito sutil vai contaminando, porque, na história de Davi e Golias lá, tudo bem, se não fosse verdade ali, não muda nada. Só que conforme tu vai relativizando alguns textos, aí vai chegar na parte moral cristã, que eles vão relativizar. E é a moralidade bíblica, por isso que muita gente, às vezes a gente é chamado de fundamentalista, né? Porque esse termo ele é mal interpretado, talvez por alguns realmente acabam denegrir esse termo, mas originalmente ele é um termo justamente que é retornar aos fundamentos da palavra de Deus, né? De forma mais fiel, né? Isso é um termo fundamentalista, que hoje acabou utilizado para dizer que o cara odeia e tudo mais, né? O fascista que odeia homossexuais e negros e mulheres, né? E isso, na verdade, foi usado nesse artigo, né, Michael, que tu citou, para botar tudo na mesma panelinha, né? De homossexual, de indígena, de negro, de mulher, de imigrante. E eles acusam, né, os fundamentalistas, que somos nós, de ódio. Mas antes de continuar, então, pontuando esse tempo, a primeira característica para você identificar, não digo uma pessoa liberal, mas alguém que talvez está sendo influenciada por uma doutrina liberal, está flertando com essas ideias, é começar a pôr em xeque os textos bíblicos. Não, isso aqui talvez é uma lenda, isso aqui é um mito. É óbvio que a Bíblia tem ali parábolas, a Bíblia tem poesias, mas a Bíblia própria ela se revela que isso é uma parábola, isso é uma poesia. De novo, né? contexto. No contexto, ali tu vai entender isso. Mas eles começam a flertar com textos que talvez você ouviu sempre que eram verdades, mas daqui a pouco vai começar a dizer, não, mas isso aqui na verdade não se sabe se aconteceu, mas a mensagem é legal, a mensagem é boa. Mas a famosa história de Jó, não, a história de Jó não é talvez verdade, é uma história que inventaram, né, para dar uma moral muito bonita, né, o dilúvio, aí vai trazendo várias coisas ali. Então, se você começa a identificar alguém que está pregando, ensinando e começando a colocar em xeque a realidade verdadeira dos textos bíblicos como sendo algo que realmente aconteceu, escrito, já coloca um pé atrás, porque esse cara provavelmente aí tá flertando, né, com uma teologia liberal e se der a corda para ele, vai começar a ir para outros caminhos mais fundos, né, que um deles é quando começa, né, a relativizar, e inclusive ele relativiza a própria ressurreição de Cristo. Exatamente. Isso aí você já ouviu, se você pensar no Facebook, você já ouviu alguém falando, e na Páscoa você ouve muito, né, que essa Páscoa, um pouco vão dizer assim, não, que essa Páscoa é a ressurreição de Cristo, porque Jesus está vivo hoje, ele vive e reina. Não, a Páscoa é a ressurreição dos sonhos, da esperança, né, uma nova chance de vida. Representa o amor, o amor que foi nascido, porque alguns liberais, aí tem algumas vertentes, eles vão dizer que Jesus, na verdade, não ressuscitou. O que ressuscitou foi a mensagem dele. Jesus morreu, os apóstolos acharam... espiritualmente. E os apóstolos acharam que toda a sua obra tinha caído por terra, tinha acabado. Então, depois de 2 dias, eles veem que não, que a mensagem dele continua viva. Então, ele se levanta e continua pregando a mensagem dele. Então, esse símbolo da ressurreição, da mensagem de Cristo, da obra de Cristo. Quando você vê, já vai estar ouvindo isso e vai estar acreditando nisso. Então, quando você vê esses sinais aí, quando você vê no YouTube alguém falando sobre isso, alto lá, dá uma segurada, porque isso aí tá flertando com o liberalismo teológico. É isso aí, né? E aí entra a outra questão onde eles abarcam bem, né? Que é a parte inclusiva, né? Que, então alguém fundamentalista não é inclusivo. Mas só que eles distorcem essa parte e confundem alguns termos ali, que a gente já comentou até no programa passado, se eu não me engano. E durante o período da Reforma Protestante também a gente falou muito sobre a questão da palavra de Deus. E ali a gente viu no texto o próprio cara, que aparentemente é um cara que defende o liberalismo, né? Que ele fala que... Dá tudo a entender, né? Dá tudo a entender, pelo menos o cara defende ali, tenta pintar com uma cara boa. Desmistificar, entre aspas. E diz que faz uma crítica forte a quem utiliza a palavra de Deus
para julgar as pessoas, né? Aí vamos partir pro tema, tá? O que é julgar as pessoas? Julgar as pessoas é o quê? Eu segregar elas, excluir elas, né? Excluir da relação social, não dar oportunidade? Ou julgar é mostrar, cara, de acordo com a Bíblia, né? Isso aqui vai contra os princípios e valores de cristão. É isso que a teologia liberal está condenando, na verdade. É quando alguém diz isso, tu tá sendo fundamentalista e tá odiando a pessoa. Isso é ódio. Corrigir agora é ódio, né? E por quê? Porque eles relativizando, e quando você vê, não, mas a Bíblia fala que a moral é assim, que a vida começa na concepção, que o Deus criou a família. Não, mas isso aí naquela época, naquele texto, né? Isso aí não é. Naquela época eles entendiam essa visão, mas hoje, e essa é a grande questão do liberalismo, ela faz uma leitura da Bíblia no contexto atual. Então a gente pega a nossa cultura atual e encaixa para a Bíblia e lê assim, não, mas a cultura atual hoje é outra, então isso aí não se aplica mais para nós, porque hoje é convencionalmente aceito essa prática. Aí tudo bem, aqui o principal ponto que vai ser batido, não tem como fugir, a questão sexual, né? Que não, porque vamos dizer, a Bíblia fala, não, mas a Bíblia fala contra o homossexual, mas ela é aquele texto atual anterior, né? Você não pode usar essa Bíblia para demonstrar o seu ódio. Era outra cultura. Era outra cultura outro contexto. E aí a questão não é a questão de ódio, é a questão de mostrar que a Bíblia. E o cara critica justamente porque ele usa que a Bíblia ofende as pessoas. E é justamente que a gente defende. Exatamente, esse é o problema da Bíblia. Ela ofende a gente, não as pessoas, ela ofende a gente, ela me ofende. Né? Quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a ver o padrão moral de Deus, eu sou ofendido porque eu vejo que eu estou muito distante do que eu deveria ser. E isso tem que me levar a me arrepender e tentar mudar o meu padrão moral. E os liberais não aceitam isso, eles incluem, não, mas esse é naquele outro contexto, o importante é que tu ame as pessoas. Esse é o importante, o mais importante é tu aceitar as pessoas do modo que elas são, né? Independente se ela tá cometendo um pecado, isso deixa de lado. Tu deixa ela congregar na tua igreja, tu diz que aceita, tu diz que é inclusive, diz que é tolerante, e de repente, né, a igreja fica se tornando cada vez mais progressista, fica se tornando, né, muito mais, a doutrina fica contaminada, né? Como eu disse pro Michael, a mesma coisa que jogar chorume em água limpa, né? É uma distorção completa, não tem nada a ver com a Bíblia e, né, essa desculpa de que devemos trazer a Bíblia para o contexto atual não se encaixa muito bem, né? Tanto que eu já mencionei no programa passado, né, que tinha uma pessoa que eu conheço que tentou me convencer da teologia da prosperidade usando passagens do Antigo Testamento. Daí, quando eu apontei passagens do Novo Testamento que desprovavam o que essa pessoa estava falando, ela falou, não, mas é outro contexto, é outra cultura, né? Então, sempre quando chega, né, essa questão de que a Bíblia não aceita, que a Bíblia condena, aí vem a questão da outra cultura, essa desculpa da outra cultura, porque é retrógrada e eles tinham outro pensamento, outra filosofia, né? E isso é uma completa falta de, né, muitas vezes falta de honestidade, né? Uma desonestidade intelectual enorme, não só intelectual como teológica também, porque a Bíblia tem que ser interpretada a partir de um contexto histórico e filosófico, né? Não só um e nem o outro. E outra coisa que pelo menos, salvo muito engano meu, mas pelo que eu li, a gente leu muita história da igreja dos últimos tempos, né? Eles defendem que a teologia liberal influenciou, daqui a pouco até pode ter contribuído de uma forma indireta, positivamente nesse ponto, né? Que os cristãos, a teologia, ela se comunique com as outras vertentes, se comunique com a filosofia. E aí o Jonas Madureira falou ao testemunho dele, que ele acabou entrando nessa barca, começou estudando filosofia e tudo mais, e acabou abandonando a fé. Até que ele leu um autor, que eu não me recordo o nome, que ele começou a ver que não, cara. O cristão, o cara que gosta do conhecimento e gosta de estudar, ele pode ler filosofia, ele pode ler artes, sem abrir mão dos seus fundamentos básicos da palavra de Deus. E se a gente pegar a história ali, principalmente no protestantismo lá, Lutero mesmo já começou a conversar com a sociedade, escreveu livros de ética ali para tantas outras áreas, incluiu a parte da artística. Ele se comunicou com a cultura da época sem corromper, né, sem abrir mão de valores essenciais da fé cristã. Porque se a gente começar a pegar e tirar a autoridade da Bíblia como a palavra de Deus, como a moral certa, então a gente vai colocar o que no lugar? A tua opinião? A minha opinião?
Então, quem é a autoridade nesse assunto aqui? Aí nós viramos num campo de a verdade é relativa. Cada um tem a sua verdade, cada um segue em paz. Né? Então, se a gente tirar a autoridade inerrante da Bíblia Sagrada, então, se você quer tirar, você pode tirar, mas você não pode se dizer cristão. Você vai ter que se denominar uma outra crença. Porque o cristianismo pressupõe que a autoridade do cristianismo é a palavra de Deus. E não adianta vir com a historinha, eu sigo Jesus, não sigo a Bíblia, porque Jesus fala, pois a palavra de Deus testifica de mim. Eu já ouvi muito isso, eu sigo Jesus, não sigo a Bíblia, mas meu querido, de onde tu tira Jesus? Não tira da Bíblia? Tu tira assim, de onde? Da cultura? O cara tem que rir pra não chorar quando ouve uma frase dessa. Pois né? Cara, eu fico estabanado quando eu ouço uma coisa assim de que, eu sigo Jesus, não sigo a Bíblia, não sigo a igreja, não tenho... Né? Não tenho igreja, não vou na igreja, eu sigo o meu cristianismo. Cara, isso é a pior decisão que tu pode tomar, então... Quem é que te rege, então? A tua cabeça? A tua filosofia? Por que a tua filosofia tá certa e a palavra tá errada? Então, aí vira verdade relativa, né? Como não existe... A melhor religião para ser hoje é o cristianismo progressista. Porque esse cristianismo progressista, né? Ele pega tudo que tem, né, de verdadeiro no cristianismo, né? Os fatos históricos que a Bíblia relata, né? As bênçãos, o Deus Todo-Poderoso e tal, né? A proteção de Deus, e coloca mais aquela questão de inclusão, né? De politicar a Bíblia, digamos assim, né? Tornar a igreja mais progressista e né? Acaba sendo uma religião muito popular, né? E até hoje, né? Como a gente já mencionou, tá crescendo aos poucos, e o objetivo desse programa aqui, né? É realmente alertar as pessoas, né, e conversar sobre isso para não caírem nesse canto de sereia, né, que vai acabar te levando pro fundo do mar e tu não volta mais para cima. E antes de ir pro intervalo comercial, a gente tem que pegar bem, e por que a gente tem autoridade para bater nisso? Pelo seguinte motivo. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Paulo vai dizer: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Ele repete: assim como dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Paulo vai escrevendo e repete 2 vezes a mesma coisa, como que dizendo assim, cara, para, né? O cara daqui a pouco tá lendo no meio assim, correr, sem prestar atenção, e tu pega ali 2 frases, repetiu de novo, né? Assim, ele repetiu propositalmente, não, ó. Se alguém, um anjo do céu, alguém, pregar um evangelho que vai além, isso a gente tá falando, seja maldito. E Paulo vai citar em Timóteo lá: fica firme na fé dos apóstolos, fica firme na sã doutrina, prega a palavra, toda a palavra é inspirada. Então assim, se você ser cristão, você precisa acreditar nisso aí, senão, cara, não tem. E Paulo alerta, ainda que um anjo, o que Paulo está falando? Não interessa, a palavra, pode até ser pessoas que tenham tido experiências espirituais muito fenomenais, muito impressionantes, mas assim, eu creio, em hipótese alguma, isso pode virar a regra de doutrina. Isso talvez tenha sido rema para a vida dela. Algo espiritual, algo foi, né, singular para aquela pessoa. E ela teve aquele momento ali, Deus se revelou de um modo talvez diferente para aquela pessoa, e ponto. Né? Paulo está dizendo: nenhum anjo, ninguém que venha colocar uma outra coisa em cima desse evangelho, ele tem que ser maldito, ele seja anátema, ou seja totalmente desprezado, né? Porque nada pode supor evangelho. E a teologia liberal, ela pega um outro evangelho. Ela prega um evangelho totalmente, né, inclusive, onde a própria morte de Cristo não tem tanta força assim, porque se nem tudo é se as coisas não são tão pecado assim, então por que Cristo veio morrer na cruz, né? Então Cristo acaba sendo mais alguém moral, assim, de amor, de um revolucionário que queria libertar as minorias. Chamado muitas vezes até de marxista, né? De socialista. Essa é outra piada. E aqui fica o relato. Eu abomino tanto um lado como o outro. Qualquer um que use o da direita, que use algum trecho evangélico para defender uma pauta direitista, tanto quanto um esquerdista que usa para defender uma pauta de esquerda, usar o evangelho de Cristo, porque ele é muito maior e está muito acima e veio muito antes de qualquer ideologia partidária, que qualquer uma delas vai ter suas falhas, mais ou menos. Mas é fato que... Inclusive foi base para muitos dessas, mas isso aí é outra conversa. Mas é fato que, geralmente, né, algum teólogo mais liberal, um pastor que vai flertar com a teologia liberal, ele estará inclinado um pouco mais para uma pauta de esquerda. É o que a gente percebe. Se alguém me mostrar um teólogo liberal que ele é alguém da extrema direita, a gente pode até rever, mas até onde eu vejo, os caras que eu conheço que são mais liberais, tu vai ver a fundo, eles flertam uma teologia, uma política mais esquerda, porque justamente assim eles conseguem racionalizar
a palavra de Deus e aí abrir mão de alguns dogmas ali, algumas doutrinas morais, porque daí a Bíblia não é tudo isso, então eu posso flertar. E quando a gente vai ter que bater de frente porque a gente não consegue abrir mão disso. Pois é, né? A Bíblia é sacrificada no altar da tolerância, né? Agora a tolerância, a inclusão, né? É um novo Deus, basicamente. A Bíblia que se dane. E agora tem que incluir homossexuais, a igreja tem que engolir, tem que aceitar. E é isso, aqui... a Bíblia é obsoleta, não adianta para mais aqui nada. Deixa claro quando a gente fala que, como de forma pejorativa, que a igreja tem que incluir homossexuais e outras coisas, né? Aqui a questão é incluir no sentido como a teologia liberal insiste, em incluir e dizer que essa prática à luz das escrituras não é mais pecado, ela tem que ser aceita como algo natural do ser humano, exatamente, aprovada. Essa é a questão. O que um cristão sério, fundamentalista, né, não nessa parte pejorativa, vai defender é que todos nós somos pecadores e entre muitos pecados que nós cometemos, que nós temos que se arrepender e mudar, a homossexualidade é um deles, que precisa de arrependimento e por qual Cristo veio na cruz morrer naquela cruz justamente para que em Cristo Jesus, na ressurreição dele, aquilo que os liberais não creem, né, essa pessoa tenha a chance de ser perdoada, redimida, né, e começar a vida do zero e ser incluída na família de cristão, não do jeito que está, mas transformada de acordo com Cristo. Essa é a visão. Quando a gente fala que a teologia liberal quer incluir os homossexuais, é que simplesmente ela joga fora, né, a mensagem de arrependimento, a mensagem, né, de demonstrar os erros e coloca, não, isso não é pecado, Deus amou isso aí, é legal, assim mesmo, a vida é assim mesmo e segue o baile, porque não há necessidade de arrependimento. Não, João Batista dizia, arrependei-vos. E Jesus fala, quem não se arrepender, quem não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Né? Há necessidade de arrependimento. A doutrina, a Bíblia aponta o pecado e aponta a salvação. E o liberalismo, ele aponta só uma salvação ali esquisita, onde não há pecado, onde não há erro, onde o erro ele é tolerável e fica por isso mesmo. E aí, eu acho maldosamente, eles querem, quando eles falam em homossexuais, incluir negros, indígenas, imigrantes, como se a Bíblia falasse no mesmo ponto. E não tem nenhum momento, bate no espantalho, porque em nenhum momento a Bíblia vai condenar negros, outras coisas. Não sei, se alguém tiver aí, por favor, me mostre que a Bíblia condena. E até mesmo na parte de escravidão, como a gente já falou, ela relata a situação da época. Em nenhum momento ela vai lá defender, escravizai-vos uns aos outros, porque assim eu quero que seja escravo. Não, a Bíblia ela vai trabalhando naquele contexto, mas a própria luz da Escritura a gente começa a ver que o princípio moral de Deus é justamente a igualdade no reino onde todos são livres. Então, né, a teologia liberal justamente é esse câncer, porque ele vai começar a desmistificar isso, e no momento que a gente não entende mais que não há pecado, não há mais o que, a gente não pode mais julgar, entre aspas, as pessoas, então o evangelismo ele cai por terra. Porque o que o Paulo fez na idade primeira, o Paulo e os apóstolos fizeram, eles foram espalhando o reino de Deus e mostrando ao povo, né, e aí o Espírito Santo mostrava para o povo que haveria necessidade de arrependimento, haveria necessidade de mudança, e assim o evangelho foi crescendo. No momento que a gente, se Paulo fosse um teólogo liberal, né, ele ia ficar quietinho em Jerusalém, não é porque ele ia ficar apanhando e Deus ama vocês, não precisa estressar com esse negócio de vocês aí, fica na vida de vocês aí, Deus ama vocês assim mesmo, só estou passando para informar isso aí. Seria assim que Paulo pregaria se tivesse teologia liberal na época. Sim. E depois do intervalo eu vou dizer onde é que começou a teologia liberal. Vou dizer onde é que começou. Né? Não foi no século XVIII, já foi mais antigo, sim. Pois é, e só para dar um panorama, né, Maicon, essa questão de... muitas vezes, né, os progressistas nos acusam, né, de só pensar nesses pecados. Vocês só olham pro homossexualismo, mas onde eles batem, né? Pois é, exatamente, é onde eles batem, é o que a sociedade... O dia que eles começarem a defender, aqui eles não defendem, o dia que eles começarem a defender adulto, defender pedófilo, a gente vai bater lá também. Começar a defender mentiroso, exatamente, corrupto, a gente vai bater lá também. A gente ataca mais essas questões, né, a gente aborda mais essas questões porque são essas que estão fazendo mais barulho atualmente na sociedade. Não é que a gente faz vista grossa para os outros pecados, né? E a outra questão também, né, como a gente falou, essa questão de cultura, né, de contexto, como o Maicon falou ali muito bem, né, dos apóstolos e tal. Os apóstolos viviam numa cultura completamente diferente, né, do que da cultura cristã, digamos assim, né, do que a Bíblia prega. Eles poderiam ter adaptado a Bíblia, né, os princípios morais da Bíblia para essa nova cultura, né? Eles poderiam ter aceitado lá, né, o homossexualismo, como era muito abrangente lá. As magias, que era muito no Império Romano, né? Todas tem vários outros, né? Não é só homossexualismo, né? Tem várias outras coisas, né? Como o Michael falou ali, as magias também. Mas eles não aceitaram, continuaram, né? Com essa, né? Batendo de frente com a cultura romana.
E isso criou muitos problemas para a igreja, né? Então, e outra coisa ali, né, Maicon, que é bem interessante, é que uma certa figura religiosa, né, muito importante, uma vez disse, que os cristãos não devem tentar evangelizar os outros, né, porque não é necessário. Tanto que essa mesma figura religiosa, a denominação dela, né, o que ela prega, a doutrina que ela prega, diz que as pessoas boas que fazem boas ações vão ser salvas independente se creram no evangelho ou não. Então aí já tem coisa duvidosa. Acaba colocando a salvação nas obras. E mais uma vez pontuando ali, né, a questão do homossexualismo, e fica muito claro, a Bíblia ela tem um julgamento moral em relação a isso, como ela tem contra o adultério, mentira, fofoca, invejoso, egoísta, soberbo, corrupto e outros tantos, né? E o evangelho justamente pregar e mostrar ao ser humano que ele está caído, que ele está precisando de um salvador que o redima e o traga na posição a qual Deus o criou. E daqui a pouco pode ter daqui a pouco um homossexual, ele vai estar congregando, mas ele vai estar talvez uma luta tão grande, ele não vai, né, mudar, não vai transformar-se em hétero, mas ele vai ter a consciência, saber, não, cara, eu sei que estou errado, estou buscando em Deus uma rendição, e daqui a pouco isso vai ser também crime, se o cara se quiser fazer isso, né? Assim como o cara que é adulto, a gente brincou uma vez, o cara é adulto, ele vai dizer o que? Mas eu sou assim, fazer o que? Não, o pecado ele pressupõe tu reconhecer o teu erro e reconhecer o erro com qual padrão? O padrão de Deus. Deus é o padrão, e diante de Deus eu estou errando. E a partir daí se arrepender. Se eu tirar o padrão de Deus e colocar meu padrão, bom, aí vira bagunça. Porque daí então cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu senso de moral. E aí, então... as pessoas pensam muito isso, né? Elas acham que vão ser comparadas com o irmão do lado. É óbvio que a Bíblia ofende, ela me ofende. Sim. De vez em quando ela me ofende. Quando eu vejo alguma coisa lá, eu vejo, puxa vida, então são uma porcaria, né? Então preciso mudar. Se perguntar pra qualquer pessoa aí fora, né? Se ela se considera uma boa pessoa, vai dizer que sim, né? Que... pelo menos comparado a Adolf Hitler, a Joseph Stalin, né? Mas se compara a Jesus. Ela é uma pessoa boa, né? Mas como o Michael falou, né? Se compara a Jesus pra ver o que acontece. Tu né? Uma porcaria, basicamente. Tu né? Não chega nem aos pés, digamos assim, né? Não dá nem pra comparar direito, porque tu e não só tu, todos nós aqui somos abominações, né? Nós cometemos abominações e fazemos coisas completamente ilícitas. Por isso que Jesus Cristo veio morrer naquela cruz, porque ele veio morrer porque ele queria dar a chance. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o versículo continua, né, dizendo que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E aquele que tem o Filho, ou melhor, aquele que crê em Jesus, será salvo. Mas aquele que não crê em Cristo já está condenado. Então, em última análise, nós todos já nascemos condenados, e Cristo não nos veio condenar, porque nós já estamos, de certa forma, julgados e condenados pelo nosso pecado. Porque Cristo veio é dar a salvação. Ou seja, quando reconhecemos o nosso pecado, o nosso erro, e aceitamos a Cristo e nos arrependemos, aí que a salvação de Cristo entra, né? E isso se requer evangelização. Obviamente que a gente também não defende que a nossa moral seja imposta goela abaixo, tu vai ser obrigado. Não, a gente vai pregar o que a Bíblia fala. Tu não quer seguir, beleza, segue a tua vida, a gente vai ser respeito. Outra coisa importante pontuar, a questão dos homossexuais merece respeito como o ser humano, o cidadão, né, no seu trabalho, no seu vida social, ninguém deve agredir, né? Isso aí, quem acusa um cristão disso aqui tá sendo desonesto intelectualmente, né? O ponto aqui é a moralidade, não é a convivência, né? Eu sei porque eu trabalho no serviço público, já atendi muitos homossexuais, pessoas muito educadas, gente finas, que eu procurei emprego, achei, encaminhei carta, como qualquer outro cidadão, nunca fiz discriminação. Agora, se vir conversar comigo, mas e a questão da cristã? Bom, meu filho, aí sobre a Bíblia fala, ela vai apontar isso, não, mas eu não creio nisso. Beleza, cara, segue a tua vida, eu sigo a minha, né, mas a Bíblia vai te ensinar isso. Exatamente. Mas isso não vai dar o direito de agredir, de crer, pular a goela abaixo. A gente prega e ensina. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado, é o que a Bíblia fala. Não sei que vai relativizar esse versículo também. Pois é, né? E o Michael falou, né? Já atendeu vários homossexuais, né? Eu também, pessoalmente, convivo muitas vezes no meu dia a dia com homossexuais, né? Eu tenho professores homossexuais, né? Na minha escola de inglês, né? E eu convivo com eles, não discrimino, não incito ódio. Só discordo das opiniões deles em vários pontos, né? Essa é a diferença. Isso significa que eu vou, sei lá, tá odiando eles, vou tá querendo queimar eles numa fogueira, impor a minha moralidade?
Não, cara, só quando chega nesse assunto, muitas vezes, e quem me conhece sabe que eu gosto de puxar esse assunto, né? Quando chega nesse assunto, eu digo, cara, é o seguinte, eu acho pessoalmente, né? Não pessoalmente, mas o que a Bíblia diz, né? Que, né, o homossexualismo é pecado, é errado. Não quer dizer que eu vou, né, sei lá, tipo, influenciar a política para fazer com que... Isso é uma parte que particularmente, assim, tu colocar a tua fé cristã lá no meio da política para querer colocar a tua moralidade, eu acho que é outra desonestidade também. Porque Cristo manda nós pregarmos o evangelho no dia a dia e não entrar no governo lá e querer impor a canetaço a moral cristã. Isso também eu tenho uma certa resistência. Eu acho que, por isso que tem que ter essa separação muitas vezes da religião e da política em alguns pontos, porque às vezes querer impor uma moral via canetaço não resolve, porque não foi isso que Cristo quis fazer. Ele veio no seu contexto, ele ensinou, mostrou, e cara, o cara que creu e se convenceu, ele aceitou o outro, seguiu. Ele nunca veio impor nada no chute, no grito, na marra, no reinaço. Não, ele veio mostrar o caminho, e assim também é que deveria um cristão autêntico se portar. Ele vai cumprir o ídolo de Jesus, pregar o evangelho, e nesse pregar o evangelho vem um pacote grande, e às vezes alguma coisa ofende a gente, né? E o cara que aceitar, beleza, ele vem. O cara que não quer aceitar, ele é um país livre, vive a fé que quiser, vive a sexualidade que quiser, faz o que quiser. Segue a vida. Segue a vida, né? O grande ponto nessa... Por isso que é teologia liberal, não é a política. É dentro do estudo teológico, das pregações, é no ensino cristão que é discutido esse ponto, não é na questão social. Uma teologia grandemente influenciada por pautas políticas progressistas, né? Que acaba justamente ao contrário, trazendo para dentro da discussão cristã. Exatamente. Todo esse ponto. Ao invés da religião entrar na política, a política entra na religião. E aí já bagunçou tudo. Bagunça tudo. Então, a questão é que dentro de uma pregação cristã autêntica, né, alguns assuntos são tocados, né, e a relativização da palavra de Deus ela não pode ter, né? Ou você crê que a palavra de Deus ela é inerrante, né, e tem que ser interpretada de forma correta, ou então a gente relativiza tudo e aí então nada é... Bom, e aí fica uma bagunça porque a gente não sabe o que vale e o que não vale. O próprio Cristo já disse, né? Quem comigo não junta espalha, né? Quem não está comigo automaticamente está contra mim. Né? E ou então tu diz que a Bíblia é a palavra de Deus, ou tu diz que a Bíblia é um livro falho e que não deve ser seguido. É um dos dois, não tem meio termo, não tem, né, uma terceira opção. Ou é isso, ou é aquilo, e é isso. Tá bom. E o amor de Cristo justamente está nisso, né? Que não importa o pecado, não importa o que a pessoa fez, não importa o que ela viveu, o amor de Cristo alcança qualquer pessoa. Né? E isso é a maravilha do Evangelho. A maravilha do Evangelho não é a aceitação de deixar como está. A maravilha do Evangelho é que Cristo resgata as pessoas da onde elas estavam. Talvez as pessoas mais rejeitadas da sociedade. Aquela que todo mundo queria ver morta. Né? Aquele que ninguém queria ver nem pintar de ouro. E Jesus Cristo vai lá, busca aquela pessoa e faz uma transformação radical na vida daquela pessoa. Isso é o evangelho genuíno de Cristo, é a transformação, é a mudança, né? É aquela que é que nem Paulo teve, né? Aquela queda de cavalo onde tu muda totalmente o teu modo de viver. Isso é a essência do cristianismo, e não um evangelho que prega, beleza, fique como tá e tá tudo certo. Não, João Batista fala, gente, se vocês não se arrepender e não der os frutos de arrependimento, não adianta ficar dizendo que ama Deus, que é filho de Abraão, porque de filho de Abraão até pedra Deus faz ter. É o arrependimento, é aquela mudança de vida, é aquela consciência do pecado, da depravação total do homem, que todos nós somos pecadores, que nós precisamos constantemente mudar em arrependimento e mudar nosso estilo de vida, seja ele qual for, né? E a palavra de Deus é nosso balizador para mostrar qual é o padrão moral de uma vida cristã. Mas vamos aí para o intervalo comercial aí para dar uma respirada aí, que a gente falou bastante já, e já a gente volta. Rádio Web TK Gospel. É seu curto e compartilho. Comercial Elétrica Adelso Costa. Compre de casa que levamos até você. Na Comercial Elétrica você encontra mais de 20 mil itens nos setores de material elétrico, hidráulico, antenas, eletroportáteis, louças sanitárias, ferragens e ferramentas em geral, EPIs, produtos para piscina e muito mais. Comercial Elétrica Adelso Costa, na Avenida Lauter Filho, número 90. Se preferir, compre pelo site comelétrica.com.br ou pelo WhatsApp e telefone 3653-3994. Frete grátis para Taquari.
Está precisando consertar seu celular? Venha para a Evercel, troca de vidro, touch LCD de celulares e tablets. Trabalhamos com todos os modelos e acessórios em geral. Evercel manutenção de celulares e tablets. Efetuamos consertos na hora. Temos também grande variedade em touch telas, chips, películas 3D, películas de vidro e acessórios em geral para celulares. Na Evercel você encontra grandes promoções. Tela J5 Prime, tela J7 Prime, touch J2 Prime e Samsung 530. Evercel, Rua Albino Pinto 201, a Rua da Rodoviária. Telefone 51 99617 2431. Eu sou o reverendo Uberani Barbosa e eu quero convidar você para as nossas celebrações na Igreja do Evangelho Quadrangular, em Taquari, na Avenida 20 de Setembro, 482, Igreja Sede. Toda terça-feira nós temos às 20 horas uma grande reunião de bênção e poder. Na quarta-feira, às 15 horas, a grande tarde da bênção. E na sexta-feira nós temos o culto de oração, de poder, de bênção e de busca do Espírito Santo de Deus. E domingo, às 19 horas, a grande celebração, louvor, adoração, pregação da palavra e a manifestação do poder de Deus. Domingo, às 19 horas. Nossa igreja, ela é ampla, ela é grande, bem arejada e estamos seguindo todos os protocolos governamentais. Vem participar conosco, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Sede, em Taquari, na Avenida 20 de Setembro, 482. E também, durante as semanas, sempre temos as atividades de todos os nossos departamentos e grupos missionários de nossa igreja. Deus abençoe a sua vida. Ponto Real. Alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz. JR Pet Limitada, empresa registrada no Ministério da Agricultura, possuindo o número de CIF, Serviço de Inspeção Federal, para a fabricação de artefatos de couro comestíveis para cães. Nossa empresa está habilitada para a comercialização de seus produtos no mercado interno e para exportação. JR Pet Limitada, bom para cachorro, Taquari, Rio Grande do Sul. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade, camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs Baús, cabeceiras e puffs sob medida, qualidade e bom preço. O WhatsApp 51 99790 7724. Rua Olinda Zimmermann, 993, bairro União, Taquari, Rio Grande do Sul. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378.
Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. É isso aí, estamos de volta aí para entrar na reta final aí, já até conversando com o intervalo comercial aqui, né? A gente falou muito sobre alguns vertentes da teologia liberal, retomando ali, né, sobre a questão da relativização da palavra de Deus, né, a ignorar as partes que contêm milagres na Bíblia, muitas vezes até mesmo o nascimento virginal de Cristo, a ressurreição corpórea de Cristo, né, e assim por consequência a moralidade cristã, onde abre espaço para alguns pecados, assim, deixa ficar como forma natural. E qual é a consequência? A gente estava comentando, é só a gente olhar para a Europa, né? Nós estamos aqui hoje como protestantes por influência de missionários que vieram da Europa, né? Avivamentos que vieram de lá, incendiaram o continente americano. E hoje a gente olha para a Europa, são igrejas muito bonitas, porém praticamente quase vazias, sendo que muitas até fechadas foram por falta de gente. Ou seja, há um ceticismo muito grande, frio, na Europa, justamente porque foi para essa racionalidade onde é tudo assim mesmo, não há evangelização, não há missão, não há o que fazer, e esse esfriamento espiritual vem muito forte a ponto de chegar quase assim a uma apostasia, na verdade. Sim. E então esse é o grande, por isso que a gente falou, acho que comentamos ali, né, que ele é um câncer dentro da igreja, porque ele está ali com uma aparência de igreja, está ali como se fosse algo da igreja no corpo de Cristo, né? E está ali corroendo, né? Ele não mata o corpo totalmente, porque no câncer ele precisa estar com o corpo vivo para estar trabalhando. Até que chega um momento ele vai lá e mata, de forma bem lenta. Então, assim, ó, esse é o grande problema. Porque a questão não é, a gente poderia discutir outras religiões, o que a gente difere, mas só que a gente está com regras de fé diferentes, e aí um evangelismo, uma evangelização realmente mostrar a única verdade. O problema da teologia liberal é que ela está embutida dentro do cristianismo de uma forma sutil, que muitas vezes ela vai esfriando e vai minando a fé e vai esfriando as pessoas. Quantas pessoas, talvez você que está ouvindo aí, vai conhecer que cresceram na igreja, e aí tem uma crítica muito forte, eu entendo um pouco essa crítica, quando os críticos dizem, o cara vai estudar teologia e aí vai lá e esfria na fé. Aí o que adianta fazer? Não é o problema da teologia, é porque está cheio de dentro de seminários teológicos professores liberais, teologias liberais, que vão pregando para os alunos, estão chegando de certa forma cru para conhecer, e são bombardeados com uma relativização da sua fé. Isso não é bem fundamentado na fé, já... E aí o cara cai fora, né? Então, aí eu fui entender o porquê do problema, assim, o cara vai estudar teologia e em vez de se ficar mais firme na fé, o cara vai e cai. Porque justamente é bombardeado com essas doutrinas, né, que esfria o cara na fé. E por isso as pessoas às vezes vão para as universidades, tantos jovens, talvez cristãos, que você viram crescer na igreja, né, que tinham um grande futuro, simplesmente hoje não estão congregando em lugar nenhum. Porque de certa forma foram engolidos por essa teologia. Então por isso não menospreze. Não acho que isso é papinho furado, isso é só lá na discussão de intelectuais. Não, talvez a discussão em si pode ser na parte intelectual, mas ela tem um reflexo lá na sua congregação, muitas vezes. Talvez você pode não estar pregando isso, mas talvez o seu membro está assistindo alguma coisa no YouTube e ele não faz a mínima ideia de quão nocivo é isso. Então, com aqueles que ensinam a palavra, tem que ser o conselho de Paulo: pregue a sã doutrina, pegue aquela doutrina fundamentada nos apóstolos, não inventa, prega o que está lá, fortaleça a sua igreja na palavra de Deus, que elas tenham a convicção, que elas experimentem o mover de Deus, que elas tenham uma convicção tão grande da fé de Deus, que aí pode vir com a teologia espataquada que quiser, que a fé não vai ser desfalecida, né? E que o nosso país, que a nossa nação não venha a ser influenciada e ser morta, né? Um esfriamento espiritual, porque isso aqui causa, porque acaba, não existe milagres, não existe avivamento, não existe descida do Espírito Santo, não existe nada disso, então a fé cristã vira um mero, uma convenção social. O meios para o fim, né? Porque a cultura cristã hoje é base para muita da nossa moralidade, né? E quando, por exemplo, uma pessoa se torna teologicamente liberal, né, ou um ateu, essa pessoa, né, ela quer continuar usando os princípios do cristianismo na cultura, mas quer deixar o dono dos princípios, né, a base dos princípios de lado. E isso aí não funciona, vai acabar entrando em contradição e vai chegar um ponto que vai ter que dizer, não, cara, se eu quero continuar seguindo esses princípios morais,
no qual a sociedade ocidental, né, aqui o Brasil, os Estados Unidos e a Europa, é fundamentada, vão ter que ser cristão. Tanto que na Constituição dos Estados Unidos, né, não, na verdade não na Constituição, se não me engano foi na carta de um dos pais dos Estados Unidos, que disse que a Constituição da América foi feita para pessoas que eram cristãs, que eram religiosas e que seguiam Deus, né, seguiam Jesus Cristo. Foi para essas pessoas que a Constituição foi feita e para elas que a Constituição funciona, né? Então, chega essa questão, né? Então, a Europa, por exemplo, como o Maicon e eu estavam conversando antes, a Europa está precisando ser reevangelizada, né? Ela que foi hegemonizada por vários séculos pela Igreja Católica e agora, né, tá entrando em colapso, né, religiosamente, né, por causa, né, ou da teologia esse liberal, esfriamento, né? Esse esfriamento, ou da teologia liberal ou do ceticismo ateu, né, que ambos são vertentes, né, da pauta de extrema esquerda, né, da pauta progressista, que está tentando se infiltrar nas igrejas, né, para corromper a doutrina, corromper as pessoas e, né, atrair elas com esse canto de sereia da inclusão e da tolerância. Que é uma pauta de certa forma correta, mas ela distorce a palavra em fazer aparentar, parecer que a palavra de Deus ela vai contra essas pessoas, quando muito pelo contrário. Elas pintam um espantalho e batem no espantalho, na verdade, né? Sim. Porque elas batem no fundamentalismo religioso, que é contra negros, contra imigrantes, que eu fico procurando onde é que está esse fundamentalismo, porque é um espantalho que eles criaram e muita gente embarca nessa onda e acha que realmente pinta um cristão como alguém intolerante e odioso. Embora haja alguns meio fora da casinha, mas isso em todo lugar tem os meio radicais. É só ver a reforma protestante. Lutero fez uma reforma lá com intuito genuíno, né, e teve uns seguidores dele lá que piraram na batatinha e saíram quebrando o santo, que ele teve que ir lá e mostrar, cara, o que vocês estão fazendo, velho, não é isso que eu mandei vocês fazer. Ou seja, as pessoas distorcem aquilo que aprenderam e seguem o seu próprio coração corrupto, né, você tem que entender que o coração do humano é depravado, né, e ele vai lá e... Que a cultura não prega, porque diz que tu tem que seguir teu coração para ser feliz. Você tem que seguir o seu coração para ser feliz, aquilo que te faz feliz é o correto, né, e aí ou se te faz feliz, mas prejudica o outro, aí vira uma bagunça que aí vamos voltar para as filosofias lá de... Que quem estuda direito aí vai ver a questão da ética, quem estuda na parte ética ali, faz um passeio histórico pela filosofia aí, justamente para tentar entender esse certo e errado. E quando eu estudei essa cadeira eu pude ver, não adianta, você tem que ir para a palavra de Deus, porque milênios, desde Aristóteles até hoje, os caras não conseguem, se tirar Deus da jogada, tu não consegue achar um fio condutor para conseguir discernar a moralidade. Não. E tu pode passar por qualquer filósofo ali, pode até ter umas ideias bacanas de um mais que outro, mas dá um problema ali, dá um conflito, e é só quem estudou ética vai saber que eu tô falando passear pela filosofia. Vai dar sempre uma treta, porque tu não consegue ter o padrão imutável, porque vai ficar sempre relativizando a moral do outro. E é isso que a gente vive hoje, uma relativização moral, onde cada um tem sua moralidade e vira uma bagunça, né? E quando a gente tem que olhar para Deus como o santo justo e buscar nele uma moralidade correta, e a questão da Bíblia, obviamente, tem que ser interpretada no seu contexto, e a gente falou isso semana passada, né? Não vamos entrar de novo nessa questão de que tem alguns textos da Bíblia que realmente tem que saber interpretar e não sair aplicando de forma cega nos nossos dias, né? E semana passada a gente comentou sobre isso. Mas a sua moralidade, mas isso significa que, ainda que aquele texto não se aplique nos nossos dias por algum N motivos, aquele texto a gente crê que ele realmente é um texto inspirado e ele foi escrito, ele é verossímil para aquele período, por sérios motivos, mas ele continua sendo a palavra de Deus. E ali muitas vezes a gente percebe a moral de Deus. Então assim, a grande moral do programa de hoje é justamente identifique essas teologias que talvez você não conhecesse por esse nome, mas talvez está sendo influenciando a sua família, influenciando o seu filho, né? E quando você menos perceber como um câncer, ele mata espiritualmente a sua fé, né? E vivemos uma frieza espiritual, daqui a pouco triste, uma apostasia que Jesus Cristo infelizmente nos alertou, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Né? Isso está acontecendo hoje. Paulo nos falou que de dentro de nós, isso eu acho que Pedro falou, que dentro de nós, do nosso meio sairiam heresias, sairiam doutores que levariam doutrinas de engano. Não é gente que viria de uma outra, não. É gente que do nosso meio iria emergir pessoas que estariam doutrinas de demônios, né, e desviariam muitos da fé. Então por isso que a teologia liberal ela vem de dentro de nós, não. O problema não é outra religião, não. É dentro da gente veio gente desvirtuando. Então muito cuidado.
creia na palavra de Deus. Se você perder a questão da fé inerrante na palavra de Deus, aí o cristianismo seu vai estar totalmente corrompido, talvez, e correndo o risco. Exatamente. Então, Patrick, considerações finais aí. Pois é, né, Michael? Então, essa questão aí de moralidade, né, de ética que tu falou, né, no Ocidente, pelo menos, né, os deputados, né, o pessoal lá de cima, né, do legislativo, eles basicamente, né, eles ditam, né, a ética, né, o que é certo e o que é errado. Leis são basicamente isso, né, o que é certo tá na lei, o que é errado é ilegal, né, então... E estão constantemente em mudança porque eles nunca conseguem saber o que é certo e o que é errado, na verdade. Né, e precisa de uma moralidade objetiva, absoluta, né, porque... não existe moralidade absoluta se não existir Deus. E eu desafio aí qualquer um que discorde disso a formular um argumento, formular alguma evidência para contestar essa afirmação, que não existe moralidade objetiva sem Deus, certo? Não existe porque a própria filosofia prova isso. Exatamente. Porque a moralidade objetiva, basicamente, tu precisa de um ser superior, né? Que não deva satisfação a ninguém, que tenha autonomia total para demonstrar uma moralidade. Exatamente, ou seja, o Criador do Universo, ou seja, Deus, ou seja, Jesus Cristo, cristianismo. Então... Aquele filme, Deus Não Está Morto, de uma forma bem simplória, em última análise, o cara no debate, de certa forma, quis demonstrar isso, que se a gente vai recorrer, se a gente tirar Deus da jogada, sim, a moralidade está totalmente relativizada. Pois é. Uma pergunta, Michael. Tu, como cristão, por que o estupro é errado? Porque viola o corpo de uma outra pessoa. Princípio cívico, legislacional. Está violando o corpo de uma outra pessoa de forma, né, contra a sua própria vontade. Sim, mas como cristão, no caso, seria, né, que... Mas o cara que fez o estupro pode dizer, não, mas eu me senti feliz com isso, né? Por que violar o outro corpo é errado, né? Isso é a sua moralidade, porque, né... mas isso faz mal a outra pessoa. Não, na filosofia já se tentou colocar esse problema de faz mal a outra pessoa e teve um momento ali que trancou. Porque há alguns erros que tu pode cometer que a sociedade, de uma forma geral, contesta e ela não faz mal a outras pessoas. Mas a sociedade contesta em si mesmo, né? Então, mas na Bíblia, Deus já faz. Tirando esses argumentos do armário, né? Lá da estante lá atrás, né? Da gaveta. Tirando esses argumentos da gaveta lá no fundo, né? Já foi muito usado, né? Essa questão de... é errado... E no próprio estudo da história do direito ali, eu tenho um livro que eu vou começar a ler, que é muito bacana, e quando eu terminar de ler ele, vamos pontuar melhor isso aí, que a própria moralidade do Ocidente, ela é judaico-cristã. Ela vem... Se tu tirar fora o Antigo Testamento, ainda que são suas contextualizações da época, né? Eu já falei sobre o programa, responsabilidade civil, indenização, danos morais, de alguma forma tá tudo já baseada naquele contexto, e a gente importou isso e modernizou de certa forma esses princípios básicos. O modo operandi talvez muda, mas o princípio, a raiz, o princípio da responsabilidade civil já está lá na Bíblia, já há 4.000 anos atrás já estava sendo discutido sobre responsabilidade civil, e a gente está importando agora. Então a moralidade cristã, ela tem que estar baseada em Deus. Se tirar isso fora, é só você estudar a história da filosofia aí, que você vai ver que vai ficar sempre girando em torno em círculo, porque você nunca vai conseguir achar o ponto comum e o ponto autoritário, né? Sim, e né, essa questão aí de moralidade judaico-cristã é verdade, não tem contestamento, né? Não tem como contestar essa questão, porque, querendo ou não, né, a liberdade, por exemplo, é um princípio cristão, né? Não tem liberdade sem ter a moral cristã ali no meio, né? A gente se torna... sem a moral cristã, a gente se torna completamente nihilista, né? Isso aí dá um outro programa sobre a questão da moralidade. Só para dar uma palhinha assim, isso na faculdade eu lembro muito que entrou em discussão. Tu vai lá por Oriente Médio numa cultura onde não vou dizer o estupro, mas... Não, até o estupro. Às vezes alguns métodos... Mutilação, às vezes, de algumas pessoas... É algo da cultura, é aceito por inclusive que está sendo mutilado, mas nós ocidentes vamos dizer, não, mas isso aí tá errado, os direitos humanos têm que intervir. Tá, por quê? Se eles convencionaram assim e eles se vivem bem assim, por que a gente tá dizendo que é errado? A moral não é relativa? A moral não é relativa, né? E eu lembro, dava pano pra manga essas discussões, porque... E eles não aceitam, mas no fim a gente vai ter que dizer esse cara, porque a gente vai pra uma moral cristã de Deus superior ali, ele vai dizer que aquilo ali tá errado, mesmo todo mundo diz que tá certo, ele diz, né? E isso aí a gente quer se meter na cultura dos outros lá e botar a nossa moral.
mas a gente não aceita quando a gente quer botar a moral de Cristo na sociedade. Então... E como eu já mencionei, né, na GF da semana retrasada, do mesmo jeito, a gente votando por algum político, votando, né, numa democracia como a gente vive hoje, a gente tá, de certa forma, impondo a nossa moral em outras pessoas, né? Isso não tem. Todo mundo tá tentando impor. Não existe imparcialidade 100%. Não existe. Um juiz, ele, por mais que ele tenha que julgar de forma imparcial, no fundo, ele vai ter uma moralidade que, por mais que ele tente esforçar para não deixar aquilo influenciar, vai ser influenciado. Um deputado, um senador, um presidente, ele vai estar, de certa forma, influenciado pela sua moral. Então, a moralidade, ela nunca vai conseguir se deixar de lado. Alguns podem, talvez, conseguir controlar ela e trabalhar para que ela não interfira, mas a nossa moralidade ela vai estar sempre influenciando de algum modo, a gente não tem como ignorar. Mas isso aí, essa questão da moralidade já é um tema bacana para um outro programa aí sobre será que é uma moral absoluta, próximo, né? Michael, já ideias, talvez o próximo, não sei, porque eu tenho um livro muito bom para ler sobre isso, eu preciso ler ele para poder me fundamentar bem. Então, mas a moral absoluta é um tema interessante. Existe moral absoluta, né? Mas de hoje... Não existe. Não existe, mas por quê? Por que não existe, né? Esse estudo tem que estudar filosofia. Mas o programa de hoje a gente quis falar sobre essa teologia liberal, né? Que é uma crítica às suas doutrinas aí que tem contaminado a igreja, esfriado a fé cristã, né? E que você possa tomar cuidado e identificar esses sinais aí e não se deixar enganar pelo canto da sereia, gente. Uma boa noite para você, ficou ligadinho conosco aí, né? Até segunda-feira que vem com mais um programa. Amanhã de manhã já tem Roda de Galpão, meio-dia, Hora da Informação, de noite às 21 horas, programa com o pastor Hamilton de Futuro Triunfante e a reprise do primeiro programa de Louvor e Adoração com Júlio Alcione amanhã. Então fique ligadinho na programação da Rádio Web TK Gospel, né? Porque tem música, tem muito conteúdo diverso para todos os gostos, todos os conhecimentos, então é muito bom. Baixe o aplicativo, compartilhe nossas lives, que você vai estar ajudando a espalhar aí a palavra de Deus. Patrick, dá seu tchau agora. Então deixo aí meu boa noite, né, meu abraço, agradecendo aí todo o pessoal que está nos ouvindo até agora, seja pelo aplicativo, seja pelo Facebook, né. Agradecemos a audiência de vocês, hoje é um tema muito mais interessante, né, muito mais não, né, mas um tema muito interessante, né, e um tema bem top de se tratar, né, e muito atual, né, na nossa sociedade de hoje, que é a teologia liberal tá, né, se adentrando pouco a pouco mais na igreja, né, no cristianismo, está tentando corromper e distorcer tudo, né, então abordamos isso hoje, próximo programa, próxima segunda-feira, às 10 horas da noite, nesse mesmo canal, né, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, né, estaremos aqui de volta, né, pessoal que fica te incomodando aí com essa questão de teologia, que é super complicada. Mas estaremos de volta aqui abordando mais um novo tema, né? Um tema relevante aí para a igreja moderna. E é isso, da minha parte. Foi isso, então, falou. É isso aí, uma boa noite para você, que Deus possa iluminar a sua mente, esclarecer, e você possa ter sabedoria e discernimento aí, para que o inimigo não venha roubar o que é mais essencial na nossa vida, que é a palavra de Deus, porque ela fala do próprio Cristo que morreu por você na cruz. Então, uma boa noite aí, uma ótima semana e até semana que vem.